Oi pessoal, e aí, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula. Na aula de hoje nós iremos trabalhar o tema desenho, né? Então, quais os tipos de desenhos, como eu faço para desenhar. Então, vamos aprender um pouquinho a teoria sobre desenho e depois a gente vai fazer uma videoaula desenhando, beleza? Então, bora aprender! Um suporte artístico que está ligado à produção das obras bidimensionais, diferindo, porém, da pintura e da gravura. Neste sentido, o desenho ele é encarado tanto como processo quanto como resultado artístico. No primeiro caso, ele se refere ao processo pelo qual uma superfície é marcada, aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta, que em geral vai ser o lápis, caneta ou pincel, e movendo-a de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas. O resultado desse processo, que é a imagem obtida, portanto, também pode ser chamada de desenho. Dessa forma, um desenho manifesta-se essencialmente como uma composição bidimensional formada por linhas, pontos e formas. A apresentação do homem vitruviano, como imaginado por Leonardo da Vinci, é um dos desenhos mais conhecidos do mundo. O desenho envolve uma atitude de desenhista. O que poderia ser chamado de desígnio, em relação à realidade. O desenhista pode desejar imitar a sua realidade sensível, transformá-la ou criar uma nova realidade com as características próprias bidimensionais, ou como no caso do desenho da perspectiva, que é a tridimensionalidade. Tá bom, gente? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o desenho livre, que nem sempre é um fim em si. O termo é muitas vezes usado para se referir ao projeto ou esboço para um outro. Nesse sentido, o desenho pode significar a composição ou os elementos estruturais de uma obra, mas corretamente isso é denominado bosquejo, debuxo, esboço ou rascunho. Na língua espanhola, existem distinção entre a palavra diseño, que se refere à disciplina conhecida como design nos países lusófonos, ou ao projeto de uma forma geral, e dibujo, que se refere ao desenho propriamente dito. Estudos etimológicos de Luiz Negreiros Gomes indicam que também no português existiam essas nuances de significado. No entanto, as palavras foram mudadas de sentido. Debuxo atualmente significa apenas esboço, bosquejo ou desenhos nos seus estágios iniciais. A palavra desenho, além do sentido de projeto, ganhou as significações de qualquer desenho, qualquer esboço, desenho, debuxo, no seu estado final. Com o tempo, debuxo deixou de significar qualquer desenho e significa apenas esboço, bosquejo, ou de significado, projeto apenas, e englobou vários outros, mas preservou alguns dos sentidos de projeto. Atualmente, a língua portuguesa incorporou a palavra design para comportar o sentido de desenho como projeto. A palavra debuxo também está sendo usada no sentido de design, uma inversão do sentido original. O sentido da palavra desenho com o sentido de projeto foi em 1548, na obra Diálogos em Roma, do pintor e humanista português Francisco de Holanda. O desenho e outro nome se chamava debuxo, nele consiste e é a fonte
e o corpo da pintura e da escultura, e da arquitetura e de todo outro gênero de pintar e a raiz de todas as ciências. O desenho, portanto, é uma palavra de origem portuguesa. Entre os suportes artísticos tradicionais, 3 deles manifestam-se em 2 dimensões. Primeiro, o próprio desenho, a gravura e a pintura. Embora o resultado formal de cada um deles seja bastante diferente, ou seja, embora o desenho e a gravura sejam similares, parecidos, a grande diferença entre eles se encontra na técnica envolvida. A gravura difere do desenho na medida em que ela é produzida pensando-se na sua impressão e reprodução. Seus meios mais comuns de confecção são a xilogravura, em que a matriz é feita de madeira, e a litogravura, cuja matriz é composta de algum tipo de pedra. A gravura propriamente dita, cuja matriz é metálica, é a serigrafia, cuja matriz é uma tela, uma técnica de imprimir sobre tecido. Existe ainda uma técnica chamada monotipia, mais próxima da pintura, no qual se obtém apenas uma impressão. Um desenho é composto basicamente de linhas, com algumas texturas e sombreados. Então, a composição pictórica expressa pelo desenho pode representar situações e realidades diversas, ou seja, aquilo que o artista vê quando desenha, uma cena lembrada ou imaginada, uma realidade abstrata e, no caso do desenho automático, que é proposto pelos surrealistas, pode vir a surgir com movimento livre de mão do artista através do papel ou de outra superfície. No processo da gramofomania entópica, que carece de fontes, em que os pontos são feitos nos locais das impurezas ou de variações de cor em uma folha de papel branco, e as linhas são feitas entre estes pontos. Superficialmente falando, o tema do desenho é o próprio papel. Essas várias atitudes de desenhista em relação ao resultado do desenho manifestam-se através da técnica escolhida por ele, evidenciada pelo seu gesto. O gesto está profundamente relacionado à natureza dos movimentos da mão humana e à forma como a visão ou raciocínio visual, de uma forma geral, os influencia. Algumas técnicas, quando são abordadas, figurativas ou desenho, incluem a linha pura. Este é um desenho composto predominantemente por linha, ou as quais simplesmente delimitam os objetos desenhados sem a intenção de explicitar seus sombreados ou texturas. É normalmente o primeiro tipo de desenho com a qual um estudante entra em contato. É o que não significa que seja um tipo de desenho de pouca complexidade. A linha pura também é utilizada como etapa inicial do desenho de uma perspectiva. Aí nós temos o tom de linha. É um tipo de desenho que pretende, além de delimitar os objetos, ele representa suas texturas, mas ainda não incorpora degradês ou matizes, gerando pela gradação de tons e cinza. Ou seja, embora o peso da textura seja aplicada, assume efetivamente tal papel. Pelo seu caráter, é também uma técnica bastante utilizada na gravura. O principal elemento desse tipo de desenho é o traçado, trama ou textura. Padrões gráficos que são usados para representar uma determinada textura, cuja manipulação e gradação de peso permite sombrear os objetos. A aplicação de valores tonais, organizados a partir de uma fonte de luz que indica as zonas de luz e sombra, acentua a percepção de volume e tridimensionalidade dos objetos em uma composição. Então, são características que reforçam a ilusão de profundidade em um desenho.
Os materiais mais comuns para esse tipo de técnica são os nanquins, bico de pena, lápis de grafite mais rígido em espessuras variadas. Aí nós temos também o tom puro. Esse tipo de desenho faz uso externo das técnicas conhecidas como esfumato e chiaroscuro, de modo a construir formas, figuras e espaços através de relações de contrastes entre luz e sombra e meios tons, sendo assim uma representação composta por manchas e texturas suaves, onde a linha praticamente desaparece entre vários degradês. Os materiais mais usados aqui são o grafite, o carvão e os pastéis. Ilustramentos como o esfuminho auxiliam no espalhamento do grafite e a gradação de meios tons e sombras. Materiais como nanquim e bicos de pena são inadequados para evidenciar os volumes, as sombras e as formas dos objetos, sendo mais apropriado o uso de aguadas em nanquim aplicadas em pincel, que é uma técnica que concilia tanto uma grande versatilidade expressiva como um refinado detalhamento tonal. Então, diversos materiais que são usados no traçado. A escolha dos meios de materiais ela está intimamente relacionada à técnica escolhida para o desenho. O mesmo objeto desenhado a bico de pena e o grafite produz resultados absolutamente diferentes. As ferramentas de desenho mais comuns são o lápis, o carvão, os pastéis, crayons e pena e tinta. Muitos materiais de desenho são à base de água ou óleo e são aplicados secos, sem nenhuma preparação. Existem meios de desenhos à base d'água, como é o lápis aquarela, por exemplo, que podem ser desenhados como lápis normais e então é umedecido com um pincel molhado para produzir vários efeitos. Há também os pastéis oleosos e lápis de cera. Muito raramente, artistas utilizam tintas invisíveis, geralmente já reveladas. Aí nós vemos que desde 1990 o computador ele tem se tornado um instrumento importante na produção e acabamento de desenhos. Originalmente ele era usado principalmente para simular as técnicas e os materiais supracitados, mas nos últimos anos ele tem sido desenvolvido linguagens próprias de ilustração em tela. Entre os programas mais utilizados está o CorelDRAW, Adobe Illustrator, entre outros. No campo do desenho técnico, existem diversos aplicativos, cards responsáveis por um considerável aumento de produtividade e velocidade na produção de desenhos. Então, as modalidades dos desenhos. O desenho não é necessariamente sempre um fim em si mesmo, podendo vir a assumir uma função ou caracterizar-se como medição para outros fins. Entre as várias modalidades possíveis do desenho, inclui-se o desenho geométrico, que é o estudo padronizado do desenho em duas dimensões. O desenho geométrico ele é o estudo padronizado e normatizado de desenhos em duas dimensões, voltando à representação plana de entes geométrico para a simples exibição ou resolução geométrica de problemas de matemática. Temos também o desenho projetivo, estudo padronizado e normatizado do desenho em duas dimensões, acerca de antes de três dimensões. Ou seja, ele é composto de variações como desenho técnico, que é a representação em duas dimensões, ou tridimensionais, voltado primordialmente para a exibição em si. A geometria descritiva em duas dimensões, voltado principalmente para a determinação de verdadeira grandeza de ângulo, distancia-se as áreas. Desenho arquitetônico,
desenho voltado especialmente ao projeto da arquitetura. Ilustração é um tipo de desenho que pretende expressar alguma informação, normalmente acompanhado de outras mídias como o texto. Croquis ou esboços. Um desenho rápido, normalmente ele é feito à mão, sem a ajuda de demais instrumentos que não propriamente dos traços e do papel. Então ele é feito com a intenção de discutir determinadas ideias gráficas ou de simplesmente registrá-las. Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração mais detalhada. Os croquis, eles são muito usados por estilistas de moda. Lembra porque às vezes em grandes lojas de tecido, vamos comprar algum tecido, então já tem um estilista lá, um desenhista especialista em croquis, que então ele pega aquele tecido que você escolheu, aí tipo assim, você quer fazer um vestido para as meninas, quer fazer um vestido, então ele olha para aquele tecido e ele imagina como vai ser o vestido, então ele passa a fazer um desenho que é chamado de croquis, certo? Temos também o modelo vivo. Ilustração é feita a partir da cópia do natural, tendo-se como tema o corpo ou uma situação vivida por um modelo. Então, dentro da história, nós temos os desenhos egípcios que até hoje são guardados no Museu do Louvre. Então, o desenho tem sido um meio de manifestação estética e uma linguagem expressiva para o homem desde os tempos da pré-história. Então, neste período, porém, o desenho, assim como a arte de uma forma geral, estava inserido em um contexto tribal, religioso, em que acreditava-se que o resultado do processo de desenhar possuísse uma alma própria. O desenho era mais um ritual místico que um meio de expressão. À medida que os conceitos artísticos foram lentamente, durante a atividade, separando-se da religião, o desenho passou a ganhar autonomia e se tornar uma disciplina própria. Não haveria, porém, até o Renascimento, uma preocupação em empreender um estudo sistemático e rigoroso do desenho enquanto forma de conhecimento. Então, somente a partir do século XV, paralelamente à popularização do papel, foi que o desenho começou a se tornar um elemento fundamental da criação artística, um instrumento básico para se chegar à obra final. A descoberta e a sistematização da perspectiva, o desenho virá a ser, de fato, uma forma de conhecimento e será tratado como tal por diversos artistas, entre os quais se destaca Leonardo da Vinci. Mestres do desenho do século XV e XVI incluem Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Michelangelo e Rafael. E já no final do século XVII vai se destacar Claude, Nicolas Poussin, Rembrandt, Peter Paul Rubens. E no século XVIII, Jean-Honoré Fragonard, Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo e Antônio Wentworth. E no século XIX, Jacques Louis David, Edgar Degas, Theodore Géricault, Odilon Redon, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne e Vincent van Gogh. E finalmente no século XX pode-se destacar Max Beckmann, William de Cone, Jean Dubuffet, Ashley Corky, Paul Klee, Oscar Kokoschka, Henri Matisse, Jules Passi e Pablo Picasso. Então, desenhistas historicamente importantes, nós temos Leonardo da Vinci, que ele foi um mestre renascentista e ele usava o desenho como um instrumento para compreender a realidade. Dürer, que ele era mestre do desenho da gravura renascentista. Seu desenho teve especial importância no desenvolvimento da ilustração através da gravura. Aí nós temos Brunelleschi, arquiteto renascentista, que atribui-se a eles as regras para o desenho em perspectiva com ponto de fuga. E Rembrandt, que foi mestre do desenho e gravura barroca,
conhecido por seus estudos de claro e escuro. E Michelangelo Buonarroti, mestre renascentista, cujo desenho expressivo não segue necessariamente a harmonia do Renascimento. Ingres, o grande mestre do desenho na França do século XIX. E ainda nós temos M.C. Escher, que foi mestre do desenho e da gravura. O seu trabalho é baseado em questões de percepção visual e do desenho na geometria. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre desenho. Gostado e até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.